Vamos a mais uma pergunta. Esta é da Vera Lúcia. Vanucci, acho muito injusto o que estão fazendo com Marlene Matos. Na minha opinião, ela só fazia o que a Globo mandava. Estou certa? Olha, Vera, em parte você está certa. Marlene Matos era a empresária de Xuxa Meneghel, cuidava da carreira de Xuxa, mas também era funcionária da Globo. E tinha que bater metas ali, metas estabelecidas nesta guerra por audiência. No documentário da Xuxa tem até um trecho interessante em que o Boni fala, ela veio aqui, a Globo dava 10, a gente projetava dar 20 e rapidamente ela deu 30. E isso fez com que a gente estimulasse, desse cada vez mais condições para ela fazer os programas. Quando a gente olha, e o documentário traz muito isso, o Xuxa, o documentário, quando a gente olha e vê que naquele momento eles chegavam a gravar 5 programas por dia para adiantar essas gravações todas, com crianças indo até tarde. Então era uma equipe que começava a trabalhar muito cedo e ia até muito tarde, as próprias paquitas ali trabalhavam intensamente, precisavam ensaiar coreografias, ensaiar as músicas e ainda tinha shows nos finais de semana. Então você vê que tinha dentro desta indústria chamada entretenimento, todo mundo queria ganhar. E a Marlene estava ali, Marlene como empresária de Xuxa, vendo todas as possibilidades para ela e como funcionária da Globo também tendo que bater meta, também tendo que chegar ali em faturamento, em audiência, em manter este programa em alta. Claro que nada justifica comportamentos abusivos. Claro que nada justifica assédios morais ou outros tipos de assédio. Nada justifica. Mas a gente também precisa ter esse olhar do tempo e saber que naquela época se fazia daquela forma. Eu vi o primeiro episódio do Xuxa, Xuxa documentário, e fiquei impressionado com a falta de responsabilidade que todo mundo tinha quando, por exemplo, Xuxa chegava numa cidade para fazer seus shows. Ela ficava com metade do corpo para fora da janela do ônibus, distribuindo fotografias, mandando beijo e aquela coisa aglomerada. Para acontecer acidentes, para alguém se machucar, para alguém se ferir gravemente, era triste. Porque era aquilo. E talvez ninguém percebesse aquilo. Naquela época, era muito comum um diretor de televisão ter esse comportamento mais agressivo, ter esse comportamento mais abusivo, ter esse comportamento quase que ou você vende a alma para a televisão ou você está fora. E as pessoas, e tem relatos, quando eu escrevi o livro Biografia da Televisão Brasileira, ouvi muito isso de diretor, como era algo normal nos anos 50, 60, 70, e até pegar um trecho dos anos 80, diretores quase não irem para casa, virarem o tempo ali e olhar menos para as suas famílias porque mergulhavam intensamente naqueles trabalhos. Tinha editor, e se fazia isso de propósito, as salas de edição eram totalmente fechadas para que ninguém visse se estava muito sol, se não estava sol, se estava caindo, para se perder a noção de tempo e você entregar aquele programa, fazer a edição daquele programa. Então, eram coisas que, quando você começa a olhar, era tudo muito normatizado, tudo muito normalizado naquela época, mas que hoje está totalmente fora de qualquer concepção nossa. Nenhuma empresa aceitaria hoje fazer o que se fazia na época do auge da Xuxa. E talvez nem ela, hoje, aceitasse as regras impostas pela Marlene. Houve abuso da Marlene? Houve. Mas também ela estava naquela época ali, no auge de tudo aquilo. Não estou aqui passando pano para ninguém, não estou aqui defendendo ninguém, muito menos acusando ninguém. Mas acho também que talvez a gente precisasse ouvir um pouco mais as histórias antes de sair condenando todo mundo. Nessa relação de Xuxa e Marlene, só as duas sabem até onde foi o abuso, até onde se passou do limite e a mágoa que ficou para cada uma delas. Eu gosto e falo sempre disso, que acho que a Xuxa ficou muito melhor depois que ela assumiu o controle da vida dela, tanto da vida pessoal quanto da carreira dela. Ela ficou muito mais próxima do seu fã, ela ficou muito mais próxima da realidade, ela se expôs muito mais. Então isso também foi importante. Quando você tem muita gente, é uma estrutura tão grande, era a rainha dos baixinhos, e essa estrutura tão grande acabava afastando Xuxa, talvez, da própria Xuxa. Então eu acho que nessa hora a gente precisa ter um distanciamento histórico e olhar e tentar ser o mais imparcial possível nesta questão. Complicada, mas como eu disse,
Esta relação, só quem pode avaliar é Xuxa e Marlene Matos. Elas que estavam lá e que se feriram ou que conquistaram coisas juntas. Mas isto é exclusivo delas.